E em Brasília, o destaque de hoje de Janaína Camelo. Olha só, com a perda do mandato parlamentar de Alexandre Ramagem, o ministro do STF, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu retomar o processo na trama golpista contra o ex-parlamentar pelos crimes de coação, pelo crime de dano qualificado do patrimônio da União e deterioração do patrimônio público tombado. Nonato, Alexandre Ramagem, ele foi denunciado na trama golpista pela Procuradoria-Geral da República por 5 crimes, mas ele acabou sendo julgado apenas por 3 crimes, dos quais ele foi condenado: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa armada. Os outros 2 crimes não foram processados ali na ocasião por conta da imunidade parlamentar até então de Alexandre Ramagem. Com a perda do mandato dele, que foi decidido na última quinta-feira pela mesa diretora da Câmara dos Deputados, então agora o ministro Alexandre de Moraes decidiu que os processos podem ser retomados contra ele com relação a esses 2 crimes. Então, em despacho, o ministro decidiu o seguinte: já marcou ali a audiência de instrução. Ele marcou a audiência para o próximo dia 5 de fevereiro. Por videoconferência. Então, nessa audiência de instrução, vão ser ouvidas as testemunhas de defesa, as testemunhas de acusação que são arroladas pela Procuradoria-Geral da República, e também o próprio Alexandre Ramagem, o próprio réu, vai ser ouvido. Isso tudo por videoconferência. Lembrando que Alexandre Ramagem, ele foi condenado por esses 3 crimes a 16 anos de prisão, pouco mais de 16 anos de prisão, está nos Estados Unidos, então por isso ele é considerado foragido. Então, a partir de agora, ele vai passar a responder pelos outros 2 crimes que não respondeu ali na ocasião no processo por conta da imunidade parlamentar, porque são crimes que teriam acontecido no dia 8 de janeiro, na depredação dos 3 prédios públicos. Então, um dano qualificado do patrimônio da União e deterioração do patrimônio público tombado seriam crimes que aconteceram no dia 8 de janeiro. 8 de janeiro, Alexandre Ramagem já tinha o mandato parlamentar, já tinha sido diplomado, deputado federal. E agora ele vai ser retomado o processo contra ele com relação a esses 2 crimes. Ainda com relação a Alexandre Ramagem, o Ministério da Justiça comunicou ao Supremo Tribunal Federal de que já enviou ao Ministério de Relações Exteriores todos os documentos para o início de processo de pedido de extradição aos Estados Unidos. Pedido de extradição de Alexandre Ramagem, pedido feito pelo governo federal, que deverá ser feito pelo governo federal, ao governo dos Estados Unidos. Na semana passada, no último dia 15, o ministro Alexandre de Moraes havia notificado o governo federal sobre esse pedido de extradição, notificou ali a Secretaria Judiciária para que enviasse para o Ministério da Justiça todos os documentos necessários para a abertura desse processo de pedido de extradição. E isso foi feito, a Secretaria Judiciária enviou esses documentos ao Ministério da Justiça, como se fosse um resumo de todos os crimes dos quais Alexandre Ramagem foi condenado. E aí o Ministério da Justiça é o órgão responsável por analisar esse pedido de extradição. Então, o Ministério da Justiça comunicou ao STF que já analisou e já enviou para o Ministério de Relações Exteriores, ou seja, está tudo de acordo com o pedido para que seja formalizado esse pedido de extradição. Agora, basta o Ministério das Relações Exteriores fazer esse pedido num momento mais propício, formalizando ali aos Estados Unidos para que Alexandre Ramagem seja extraditado e cumpra a pena aqui no Brasil. Nonato e Paula. Janaína Camelo, direto de Brasília, atualizando para a gente essa condição do ex-parlamentar Alexandre Ramagem. Muito obrigado, viu, Janaína? É assunto para a gente trazer aqui Diego Tavares e Túlio Nassa para essa conversa. Eu vou começar contigo essa rodada. Diego, como é que você está vendo essa situação aí? Agora, esse pedido de extradição do Alexandre Ramagem, que é um condenado aqui no Brasil, saiu a sentença de condenação, e algo que vai ao encontro da política do Donald Trump de não permitir que pessoas que cometeram crimes estejam em território americano. Você imagina que essa extradição poderá ser facilitada ou nem tanto, Diego? Olha, se tratando do governo norte-americano atualmente, tudo pode ser uma surpresa, Nonato, mas esse caso, ele estampa muito bem qual que é a grande problemática quando nós não temos a devida observância ao devido processo legal. Em situações normais, caso nós não tivéssemos um background de um processo com tantos problemas,
esse é de fato o desfecho que se espera em se tratando de um parlamentar que é condenado criminalmente e cassado conforme prevê a Constituição. Mas nós tivemos tantos problemas no decorrer desse processo que vão desde a competência até o próprio cerceamento da defesa, que praticamente todas as defesas alegaram não ter tempo suficiente para exame de todas as provas que foram utilizadas na condenação, que tudo o que acontece agora como desfecho parece, de certa forma, injusto. É aquela história, analisando a foto, só o retrato do que está acontecendo, não tem problema nenhum. O parlamentar foi condenado, em decorrência da condenação foi cassado e como se evadiu do país agora, é natural que haja um pedido de extradição. Mas considerando todos esses problemas que eu cito e tantos outros que existem e que existiram no decorrer desse processo, a situação parece, de certa forma, anômala. E isso dá combustível para narrativas de cunho eleitoral. Nada ajuda mais um grupo político que se diz perseguido pelo Poder Judiciário, perseguido pelo Estado, por seus opositores que instrumentalizam o Estado como instrumento de perseguição política, do que, de fato, cassações de mandato, prisões e pedidos de extradição, como nós estamos repercutindo agora. Isso, com certeza, vai jogar muita gasolina nessa fogueira gigantesca que já estão se tornando as nossas eleições de 2026. Agora, Túlio, o caso de Ramagem, ele é muito parecido com o caso da Zambelli, né? Os dois casos envolvendo pedido de extradição, ambos foram para fora do país. Você acredita que no caso de Ramagem é possível que ele volte ao Brasil? Olha, Paula, você fez uma comparação perfeita, porque o processo de extradição, ele tem ali dois fatores fundamentais. O primeiro fator, como bem destacou o Diego, é a existência ou não de um devido processo legal no país em que o político foi condenado. O país pelo qual se pede a extradição analisa se houve ou não cumprimento dos direitos fundamentais de defesa para que possa autorizar essa extradição. E, de outro lado, existe um componente político. A decisão sobre extradição, ela depende de acordos firmados entre países e, nesses acordos, não há só uma decisão do judiciário local, há também uma decisão política institucional para saber se não há crime considerado crime político. Por essas e por outras, a questão tomou uma dimensão mundial sobre ali eventuais defeitos e vícios do Supremo Tribunal Federal, que os países, no caso Itália e Estados Unidos, estão olhando isso com lupa. E por essa razão é possível sim que Alexandre Ramagem não seja extraditado. Agora, eu não sei se a política vai entrar no recinto aí dos tribunais, porque nós temos um Donald Trump num primeiro momento aplicando a lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, endurecendo, falando sobre violação de direitos humanos, e agora um Donald Trump retirando essas sanções e falando que rolou uma química, uma petroquímica, como diz o presidente Lula, entre ele e Donald Trump. Por essa razão, precisamos aguardar aí os próximos passos. É um caso interessante em que política e judiciário se envolvem mutuamente.